Busque coisas especiais para você. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 45. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Ainda dá tempo de você aceitar esse desafio que é ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, faça isso, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada um dos estudos. Então, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o capítulo 45. Nós vamos ler todo o capítulo 45, que são 5 versículos. E diz assim então, o versículo 1. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Portanto, essa palavra aqui do profeta Jeremias para o Baruque tem a ver com o que nós já estudamos aqui no capítulo 36 do livro de Jeremias. Então, se você voltar aí no capítulo 36, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel e Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Versículo 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Portanto, é depois disso aqui, então Jeremias foi ditando, Baruque foi copiando, e depois disso acontece então aí o capítulo 45 que nós acabamos de ler. E o Senhor está trazendo uma palavra para Baruque. Por quê? Porque Baruque estava preocupado com coisas materiais. Ele estava vendo que viria uma desgraça sobre Jerusalém e sobre todas as nações daquela região, e ele começou a ficar temeroso, às vezes, pelas suas próprias posses. Por isso que a palavra do Senhor, aqui no versículo 5, capítulo 45, versículo 5, fala: E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Portanto, ele está falando para o Baruque não se preocupar com as coisas desse mundo.
O que acontece, e aí o título agora, você pode estar questionando a respeito do título, Ricardo, mas o título que você deu é Busque Coisas Especiais para Você. Sim, por que que eu estou falando isso? Porque não são as coisas especiais para nós, as coisas materiais. Para nós, coisas especiais são espirituais. Olha o que que Jesus fala aqui agora lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, lá no versículo 19, Jesus fala assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, o Senhor está trazendo essas palavras de Jesus, só que em outras palavras, para Baruque. Por quê? Porque o Baruque estava preocupado com coisas materiais e o Senhor está falando assim: preocupe-se com a sua vida. E Jesus está falando para nós: preocupe-se com a sua vida eterna. Aqui o Senhor está falando para Baruque que ele deveria confiar nele, o Senhor, porque é nele que nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa segurança. Portanto, Baruque, ele estava talvez ali se apoiando, depositando a sua segurança nas coisas desse mundo. E o Senhor falou para ele: não deposita nas coisas desse mundo, mas eu vou cuidar de você e você vai escapar com vida para onde quer que você vá. Portanto, Deus está prometendo para Baruque vida e vida eterna, inclusive. Jesus faz a mesma coisa aqui no Sermão do Monte, porque a hora que nós lemos ali o versículo 19 até o versículo 21 de Mateus 6, lá depois no versículo 25, Jesus fala assim: portanto lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. Versículo 33. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busque, versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas vão ser acrescentadas? É essas aqui que trazem preocupação no versículo 25. Preocupação com relação ao que comer, com o que beber e com o que vestir. E Deus é que vai produzir isso para nós, promover isso para nós. Deus vai fazer com que isso nós não venhamos morrer por ausência disso. Se você fizer um estudo da vida de Paulo, depois você dá uma lidinha lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 até o 28. Deixa eu abrir aqui rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, lá do versículo 24, vai falar assim, 24. Paulo contando a respeito das coisas que ele passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Portanto, Paulo está falando assim, olha, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus vai falar então que a gente não deve se preocupar com comida, bebida e roupa, mas que nós devemos, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que comida, bebida e roupa, que é a nossa necessidade, ele vai acrescentar. E aí você pode estar se perguntando, Ricardo, mas por que no versículo 27 do capítulo 11 de 2 Coríntios
Paulo está falando aqui que passou fome, sede, muitas vezes ficou em jejum e que suportou frio e nudez. Ué, Jesus não falou que isso não iria faltar? Não, Jesus falou que eles não iriam morrer por essa causa. Portanto, o apóstolo Paulo, apesar de ter passado fome, sede, frio e nudez, ele não morreu por ausência de comida, ele não morreu por ausência de bebida, ele não morreu por ausência de roupa. Paulo, como diz a tradição, ele foi, é, ele foi degolado pelo Império Romano no ano 67 depois de Cristo, na perseguição ali do Império Romano, é, é, essa perseguição que começou ali com Nero, que era o imperador do Império Romano. Portanto, Paulo morreu degolado, ele não morreu com fome, ele não morreu com frio, ele não morreu com sede, ele morreu por outras coisas, apesar de em alguns momentos da vida dele, ele ter passado aí esse perrengue todo que a gente leu aqui, apanhou, passou perigo de assaltante, perigo de falsos irmãos, passou por isso tudo, ele continuou vivo, e se você ler lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai falar que combateu o bom combate, seguiu a carreira, guardou a fé. Portanto, existe uma coroa esperando por ele. Ele já sabia tudo o que ele tinha feito e como que o Senhor tinha sustentado. E esse é o exemplo que a gente deve pegar para a gente, porque foi isso que o Senhor falou, em outras palavras, para Baruque, em Jeremias capítulo 45. A palavra que o Senhor está falando aqui para Baruque é para ele não se preocupar com as coisas desse mundo, mas se preocupar com a vida dele, porque, versículo 5, de Jeremias 45, versículo 5. Quero ler a parte B do versículo que fala: Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. O Senhor está prometendo a Baruque que vai guardar a vida dele, assim como guardou a vida de Paulo, e trazendo para os dias de hoje, assim como o Senhor guardou a vida de Baruque, assim como o Senhor guardou a vida de Paulo, ele também vai guardar a minha vida e a sua vida. O que nós precisamos fazer é confiar plenamente nele e não depositarmos as nossas esperanças nas coisas desse mundo, que, como disse Jesus ali no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 19, essas coisas que perecem aqui nesse mundo, mas devemos preocupar com o tesouro que a gente está guardando na eternidade. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.